Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Com vocês, o professor Marcelo Martins. Na aula de hoje, estaremos tratando a respeito do trabalho de uma força constante. Tal força, pessoal, não modificará a sua intensidade, nem a direção, nem o sentido, uma vez aplicada sobre o corpo. Mas sempre vai ser assim? Não. Em outro vídeo, nós mostraremos a aplicação do trabalho de uma força que pode variar com o seu deslocamento. Bem, o trabalho de uma força nada mais é do que uma forma de energia mecânica que acaba surgindo quando há a aplicação de força sobre o corpo e o mesmo conseguindo promover um deslocamento no corpo. Vejamos aqui o caso mais geral possível, onde o trabalho é definido pela letra W aqui, de forma que ele será definido como sendo o produto escalar entre força aplicada no corpo e o deslocamento. No caso mais geral possível, eu terei uma força formando um ângulo com o deslocamento, esse ângulo, vamos chamar esse ângulo de θ, de forma que eu consigo mensurar esse trabalho no caso mais geral possível, como sendo o produto da força de deslocamento cosseno do ângulo formado. Pelo fato da força ser uma energia, nós iremos representar no sistema internacional a unidade do trabalho pela letra J, que significa Joule. Para isso, a força terá que ser dada em Newton e o deslocamento em metro. No sistema CGS, o trabalho, que representa energia, ele já vai ser dado pelo erg, que neste caso a força tem que ser dada em dina e o deslocamento terá que ser dado em centímetro no sistema CGS. Pelo fato de nós termos uma curiosidade de saber a relação entre Joule e erg, é importante destacar que um Joule é uma escala muito alta considerada com a escala erg, sendo que um Joule equivale a 10 elevado a 7 erg. Vejamos algumas particularidades envolvendo a inclinação aí, força e deslocamento uma vez executada sobre o corpo. Primeiro caso, pessoal, quando a força estiver atuando na mesma direção que o deslocamento, o ângulo aqui formado será zero. E pela definição geral, o cosseno de zero vale 1. Por isso que o trabalho de uma força, quando favorece o deslocamento, será dada apenas como sendo F vezes o D, que é a força vezes o deslocamento. Já no segundo caso, podemos ter uma situação em que a força se opõe ao deslocamento. Notamos que o vetor força e o vetor deslocamento formarão entre si um ângulo de 180 graus, de forma que o cosseno de 180 graus será igual a menos 1. Pela definição, ficará força de deslocamento vezes o menos 1. Logo, o trabalho de uma força que se opõe ao deslocamento será dada como sendo menos o F vezes o D. E, por fim, nós teremos o último caso, quando a força for perpendicular ao deslocamento, ou seja, quando ela formar um ângulo de 90 graus, sabemos que o cosseno de 90 graus vale zero, e pela definição, teremos F vezes o D vezes o zero. Logo, o trabalho será nulo. Quais situações isso pode ser possível? Para um deslocamento no plano e na horizontal, a normal e o peso atuante sobre o corpo, tanto faz a normal quanto o peso, eles não irão contribuir em nada para poder gerar o deslocamento, porque a normal formará 90 graus com o deslocamento, assim como o peso também formará 90 graus com o deslocamento. Ou seja, o trabalho da força normal e o trabalho da força peso em um deslocamento horizontal serão iguais a zero. Quero também destacar, pessoal, que tem um nome que nós atribuímos quando o trabalho é positivo e quando o trabalho é negativo. Nós definimos que esse trabalho, quando ele for positivo, ele vai receber o nome de trabalho motor.
Enquanto que quando o trabalho for negativo, a gente vai apelidar esse tipo de trabalho resistente. Isso acontecerá quando a força não favorecer o deslocamento. E será motor, obviamente, quando a força favorecer o deslocamento de um corpo. Vejamos aqui como isso pode ser cobrado numa situação, em um exercício, né, em um programa de vestibular, em testes de vestibulares em geral. Eu peguei aqui um exercício que eu achei bem interessante, que ele diz assim, ó: o motorista empurra um carro sem combustível até o posto. Gente, aqui até o posto, tá? Teve um pequeno equívoco. Até o posto mais próximo. Deixa eu colocar o meu laser de novo na tela. Na primeira metade do trajeto, o motorista empurra o carro por trás, está aqui a situação 1. E na segunda metade do trajeto, ele empurra pelo lado, situação 2. Então, observa que é metade, metade. Então, o deslocamento, tanto no primeiro caso quanto na segunda situação, são exatamente os mesmos, bem como a força que é aplicada. Olha aqui, ó. Nas figuras, está também representada a força F que o motorista faz sobre o carro em cada caso. Note que o valor da força F no primeiro caso e no segundo é exatamente o mesmo, que é F. O que muda basicamente aí o que é? É a direção da força com o deslocamento. Tá? Se a gente fosse colocar aqui, ó, no primeiro caso, a força e o deslocamento estariam paralelos, o ângulo zero, e a força e o deslocamento agora, eles formariam um ângulo θ entre si. O que é possível a gente afirmar, que é o que ele quer? O que a gente pode afirmar? Letra A. O trabalho realizado pelo motorista é maior na situação 2, será? B. O trabalho realizado pelo motorista é o mesmo nas duas situações, por ter a mesma força, o mesmo deslocamento? C. A energia transferida para o carro pelo motorista é maior na situação 1? Ou letra D. A energia transferida para o carro pelo motorista é menor na situação 1? Pessoal, se eu fosse atribuir valores, ficaria até mais fácil da gente poder obter resultados aqui, ó. Digamos que essa força seja 100 newtons e que esse deslocamento seja 10 metros. Tanto no primeiro caso quanto no segundo. Não é igual? E o ângulo seja de 60 graus aqui, só para a gente poder ter uma referência. Na primeira situação, o trabalho ficaria assim: força vezes deslocamentos apenas. Como a força vale 100 e o deslocamento 10, no primeiro caso eu teria um trabalho de 100 joules. Exemplo. No segundo caso, eu teria força de deslocamento cosseno do ângulo, né? Que é 60. Então, ficaria a força que é 100, deslocamento 10, como cosseno de 60 vale meio, nós teríamos 1000 dividido por 2. E o trabalho na situação 2, neste caso, como exemplo, nós teríamos que ele seria menor do que foi na situação 1. Então, realmente, o ângulo influencia no trabalho realizado sobre o corpo. Então, a gente vai poder afirmar que a alternativa correta seria a letra C. A energia transferida para o carro pelo motorista, realmente, gente, o trabalho é maior na situação 1 do que na situação 2. Então, a questão número 1, letra C de casa. Vejamos mais um exercício. Exercício 2. Sobre um bloco, atuam as forças indicadas na figura, as quais o deslocam 2 metros ao longo do plano horizontal. Importante, ó. Então, eu tenho um deslocamento de 2 metros. Na primeira situação, ele diz assim: o trabalho realizado pela força de atrito é negativo? Sim ou não, gente? Com certeza. A força de atrito atua contrário ao deslocamento. Então, está correto afirmar que a força de atrito não favorece o deslocamento, logo ele será negativo. 2. O trabalho realizado pela força F vale 200 joules. Só lembrando que a força F é essa força aqui, ó. E aqui nós teríamos 100 newton. Como o trabalho vai ser força vezes o deslocamento,
o ângulo é zero entre a força de deslocamento, porque a força está na horizontal, bem como o seu deslocamento. Então, vai ficar bem direto, é 100 vezes 2, pessoal. Logo, o trabalho vai ser igual a quanto? 200 joules, confirmando, então, como verdadeiro a segunda afirmação. Só a primeira e a segunda resolvida, já está fora a letra B, já está fora a letra C, já está fora a letra D. Está vendo aqui, ó? Só ficaria, então, a letra A e a letra E. Logo, se você quisesse, você poderia até pular a terceira, mas a gente vai fazer. O trabalho realizado pela força-peso é diferente de zero? Não. A força-peso, ela terá, ó, um ângulo de 90 graus com o deslocamento. Então, o trabalho do peso será igual a zero, não diferente de zero, como ele falou. E a última diz que o trabalho realizado pela força normal é nulo, e a gente acabou de ver, né? A força normal vai formar um ângulo de 90 graus. E no deslocamento horizontal, nós vimos que tanto o trabalho da força-peso quanto da normal são nulos. Então, é verdadeiro a última alternativa correta, letra E. Bem, chegamos agora num ponto onde iremos discutir o trabalho realizado pela força-peso. Como visto anteriormente, se nós tivermos o deslocamento na horizontal, o trabalho da força-peso já será nulo. Porém, se o deslocamento de um corpo acontecer em determinados desníveis, por exemplo, se eu tiver um movimento acontecendo vindo de A para B numa queda ou indo de A para B numa subida, a gente vai perceber que o peso ele vai realizar trabalho. Se o corpo estiver caindo, o trabalho realizado pela força-peso será positivo, porque o peso, que é a força que age no corpo, favorecerá o deslocamento do corpo. Mas na subida, não, ó, o peso vai estar para baixo e o deslocamento vai estar para cima. Então, observe, o deslocamento para cima, mas o peso está para baixo. Então, o trabalho da força-peso, neste caso, será menor que zero. Porém, se do ponto A até o ponto B nós tivermos um desnível H, a gente pode, então, afirmar que o trabalho da força-peso será dado como sendo ou mais força vezes deslocamento ou menos, depende se ele vai estar subindo ou descendo. Por isso que a gente vai colocar aqui o valor mais ou menos. Quem é que vai estar fazendo o papel da força? É o peso. E o papel do deslocamento entre A e B seria a própria altura H. Logo, o trabalho da força-peso será dado como sendo mais ou menos mgh. Se caso for dado o peso direto, seria o peso mais ou menos o peso vezes a altura também. É importante a gente destacar também que o trabalho da força-peso depende apenas do peso e da altura. O que isso quer dizer? Que se você levar um corpo A até o ponto B por uma trajetória 1, 2 ou 3 louca como está aqui, se o teu papel for calcular o trabalho da força-peso, não vai depender da trajetória. Toda vez que o trabalho não depende da trajetória seguida pelo corpo, a força ela é apelidada de força conservativa. Então, se o corpo vai pelo trajeto 1, 2 3, isso tanto importa o trabalho da força-peso realizado, se ele for pelo trajeto 1, pelo trajeto 2 ou pelo trajeto 3, não terá diferença alguma, porque o trabalho da força-peso depende apenas do peso e da altura. Como o peso é o mesmo e a altura é o mesmo, de A para B, o desnível é o mesmo, então o trabalho da força-peso dado por 1 é igual ao dado por 2, que é igual ao dado por 3. Vejamos uma aplicação, e isso já foi tópico e tema de prova de vestibular. Olha só, 3 corpos idênticos de massa M, então esse corpo que está em C tem M, esse corpo que está em A tem M, e esse corpo que está em B também tem M. Deslocam-se entre 2 níveis, como mostrado na figura. A cai livremente, está aqui, ó, A cai livremente. B deslizando pelo tobogã.
e C descendo uma rampa, sendo em todos os movimentos desprezíveis as forças dissipativas. Isso aqui é muito importante, porque ele está desconsiderando a força de atrito. Com relação ao trabalho realizado pela força-peso, ó, tá vendo? Trabalho da força-peso dos corpos, pode-se afirmar que, pessoal, o desnível é o mesmo, a massa é o mesmo, consequentemente o peso é o mesmo. Então, o trabalho que vai ser realizado pelo corpo A é o mesmo do B, que é o mesmo do C. Por isso, a alternativa correta, letra C de casa. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham curtido essa aula. Não deixe de seguir o nosso Instagram, Física na Rede, professor Marcelo Martins. Te inscreve também em nosso canal e dá aquele like para poder ajudar no nosso trabalho. Até mais, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.